Fala pessoal, beleza? Aqui quem fala é o Lucas Bertini, criador do canal Lucas Narrações. Antes de começar, só quero pedir a você para que, por favor, dê like no vídeo e se inscreva no canal. É interessante também você estar compartilhando o vídeo, isso ajuda muito e vai me incentivar a estar criando mais vídeos com mais histórias legais, com mais contos interessantes e trazer aqui para vocês. Agora sem mais enrolações e vamos ao vídeo. Obrigado. Lucas Narrações apresenta O Gato de Botas. Toda a fortuna que um moleiro deixou para os 3 filhos foi seu moinho, seu asno e seu gato. A partilha foi feita imediatamente e não foi preciso chamar o tabelião nem o procurador, que logo teriam devorado o parco patrimônio. O filho mais velho ficou com o moinho, o segundo com o asno, e para o caçula sobrou o gato. Este último não se conformava de ter um quinhão tão mesquinho. Meus irmãos, dizia, poderão ganhar a vida honestamente trabalhando juntos. Quanto a mim, quando tiver comido o meu gato e feito luvas com a sua pele, só me restará morrer de fome. O gato, que escutou essa fala sem se dar por achado, disse-lhe com ar grave e ponderado: Não se aflija, meu amo. Basta que me dê um saco e mande fazer para mim um par de botas para que eu possa andar pelo mato. E verá que o pedaço que lhe coube na herança não é tão mau assim. Embora não se fiasse muito naquela conversa, o amo do gato já ouvira usar tantas artimanhas para pegar ratos e camundongos, pendurando-se de cabeça para baixo pelos pés ou escondendo-se na farinha para se fazer de morto, que teve um fio de esperança de ser socorrido por ele na sua desgraça. Quando recebeu o que pedira, o gato calçou garbosamente as botas. Depois meteu no saco farelo e alfaces e o pendurou às costas. Segurando os cordões com as 2 patas da frente, partiu então para um bosque onde havia muitos coelhos. Lá chegando, esticou-se como se estivesse morto e esperou que algum coelho jovem, ainda inocente das perfídias deste mundo, viesse se enfiar no seu saco para comer o farelo e as alfaces. Mal se deitara, foi premiado com o sucesso. Um jovem coelho entrou no seu saco e mestre gato, puxando imediatamente os cordões, o agarrou e matou sem misericórdia. Todo orgulhoso de sua proeza, foi à casa do rei e pediu para lhe falar. Fizeram-no subir aos aposentos de sua majestade, e após entrar e fazer uma profunda reverência, o gato disse: Trago comigo um coelho da floresta com que o senhor Marquês de Carabá, foi o nome que, de Veneta, deu ao amo. Me encarregou de vos presentear da parte dele. Diga ao seu amo, respondeu o rei, que lhe agradeço e que ele me dá um grande prazer. Mais uma vez, o gato foi se esconder num campo de trigo, mantendo sempre seu saco aberto. E quando 2 perdizes se enfiaram nele, puxou os cordões e capturou-as. Em seguida, foi dá-las de presente ao rei, como fizera com o coelho da floresta. Mais uma vez, o rei recebeu com prazer as 2 perdizes e mandou que dessem uma gratificação ao bichano. Assim, por 2 ou 3 meses, o gato continuou a levar para o rei, de tempos em tempos, uma caça em nome de seu amo. Um dia, tendo ficado sabendo que o rei sairia a passeio pela margem do rio com a filha, a mais bela princesa do mundo, ele disse ao seu amo: Se quiser seguir meu conselho, sua fortuna está feita. Basta que vá se banhar no rio no lugar que lhe mostrarei, e deixe o resto por minha conta.
O Marquês de Carabá fez o que o gato lhe aconselhava, sem saber para que aquilo poderia servir. Enquanto ele se banhava, o rei passou por ali, e o gato se pôs a gritar a plenos pulmões: "Socorro! Socorro! Meu senhor, o Marquês de Carabá, está se afogando!" A esse grito, o rei enfiou a cabeça pela janela da carruagem e, ao reconhecer o gato que tantas vezes lhe levara à caça, ordenou a seus guardas que fossem a toda pressa socorrer o senhor Marquês de Carabá. Enquanto os guardas tiravam o pobre Marquês do rio, o gato se aproximou da carruagem e disse ao rei que, enquanto seu amo se banhava, ladrões tinham levado suas roupas, por mais que ele tivesse gritado "Pega, ladrão!" com todas as suas forças. Na verdade, o maroto as escondera debaixo de uma pedra grande. Imediatamente o rei ordenou aos servidores encarregados de seu guarda-roupa que fossem buscar um de seus mais belos trajes para o senhor Marquês de Carabá. Depois o rei fez a ele 1000 cumprimentos, e como as belas roupas que acabara de ganhar realçavam seu semblante agradável, pois era bonito e bem constituído, a filha do rei o achou muito do seu agrado. Mal o Marquês de Carabá lhe dirigira 2 ou 3 olhares muito respeitosos e um pouco ternos, ela ficou perdida de amor. O rei quis que o Marquês entrasse na carruagem e fosse com eles passear. O gato, encantado de ver que seu plano começava a dar certo, seguiu na frente e, encontrando alguns camponeses que ceifavam num prado, disse-lhes: "Boa gente que está ceifando, se não disserem ao rei que o prado que estão ceifando pertence ao senhor Marquês de Carabá, serão todos picados miudinho como recheio de linguiça." E de fato, o rei perguntou aos camponeses a quem pertencia o prado que ceifavam. "Pertence ao senhor Marquês de Carabá", responderam todos em coro, porque a ameaça do gato os amedrontara. "Tem aí uma bela herança", disse o rei ao Marquês de Carabá. "Como vedes, majestade", respondeu o Marquês, "é um prado que não deixa de produzir com abundância todos os anos." Mestre Gato, que seguia sempre à frente, encontrou um grupo de homens que colhiam e lhes disse: "Boa gente que está colhendo, se não disserem ao rei que todo este trigo pertence ao senhor Marquês de Carabá, serão todos picados miudinho como recheio de linguiça." O rei, que passou instantes depois, quis saber a quem pertencia todo o trigo que via. "Pertence ao Marquês de Carabá", responderam os colheiteiros, e mais uma vez o rei se congratulou com o Marquês. O gato, que ia adiante da carruagem, dizia sempre a mesma coisa a todos que encontrava. E o rei estava pasmo com as riquezas do senhor Marquês de Carabá. Finalmente, Mestre Gato chegou a um belo castelo que pertencia a um ogro, o mais rico que jamais se viu, pois todas as terras por onde o rei passara eram parte de seu domínio. O gato, que tivera o cuidado de se informar sobre quem era esse ogro e do que era capaz, pediu uma audiência, alegando que não quisera passar tão perto de um castelo sem ter a honra de prestar suas homenagens ao castelão. O ogro o recebeu com a cortesia de que um ogro é capaz e o convidou a sentar. "Garantiram-me", disse o gato, "que você tem o dom de se transformar em todo tipo de animal, que é capaz, por exemplo, de se transformar num leão ou num elefante." "É verdade", respondeu o ogro bruscamente. Para lhe dar uma amostra,
vou me transformar num leão. O gato ficou tão apavorado de ver um leão diante de si que num instante estava nas calhas do telhado. Não sem dificuldade e perigo, por causa das botas, que não eram grande coisa para se caminhar sobre telhas. Algum tempo depois, tendo visto que o ogro voltara à sua primeira forma, o gato desceu e confessou que ficara aterrorizado. Garantiram-me ainda, disse o gato, mas não pude acreditar que você também tem o poder de tomar a forma dos animais mais pequeninos, que pode se transformar, por exemplo, num rato, num camundongo. Confesso que isso me parece totalmente impossível. Impossível? Replicou o ogro. Veja só. E no mesmo instante se transformou num camundongo que se pôs a correr pelo assoalho. Quando viu isso, o gato se jogou em cima dele e o comeu. Nesse meio tempo, o rei, ao passar, viu o belo castelo do ogro e quis visitá-lo. Ao ouvir o ruído da carruagem passando sobre a ponte levadiça, o gato correu para a frente do castelo e disse ao rei: Seja bem-vinda, Vossa Majestade, ao castelo do senhor Marquês de Carabá. Mas como, senhor Marquês? Exclamou o rei. Também este castelo lhe pertence? Não pode haver nada de mais bonito que este pátio e estas construções que o cercam. Vejamos o interior, por favor. O marquês deu a mão à jovem princesa e os dois seguiram o rei escada acima. Quando entraram no grande salão, encontraram servida uma magnífica refeição. O ogro a mandara preparar para uns amigos que deveriam visitá-lo naquele mesmo dia. Mas eles, sabendo que o rei estava lá, não haviam ousado entrar. O rei, encantado com as boas qualidades do senhor Marquês de Carabá, qualidades pelas quais sua filha estava perdidamente apaixonada, e vendo as riquezas que ele possuía, disse-lhe, depois de ter tomado 5 ou 6 taças: Depende somente de ti, Marquês, vir a ser meu genro. O Marquês, fazendo profundas reverências, aceitou a honra que lhe fazia o rei, e naquele dia mesmo casou-se com a princesa. O gato tornou-se um grande senhor e passou a só correr atrás de camundongos para se divertir. Moral: por mais conveniente que seja uma bela herança receber do avô, do pai ou do tio, e depois de juros viver, para os menos bem-nascidos, a habilidade e a perícia podem suprir bens recebidos. Outra moral: se o filho de um moleiro com tanta presteza arranca tão meigos olhares e suspiros e ganha o coração de uma rica princesa, é que a roupa, a beleza e a doçura são meios que contam com certeza.